Salve, salve, Irmandade, tudo certo? Vamos dar andamento ao nosso programa chamado Raízes do Motociclismo. E hoje estaremos com uma missioneira do asfalto, Gil de Bento. Isso. Obrigado pela presença. Tamo junto. Obrigada. Agora a gente, a palavra é como artista. Gil, como começou a tua história no mundo das duas rodas? Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. Agradeço a todos. Estou aqui representando um time, né? Porque nós somos várias missioneiras, somos 10 no momento, 10 mulheres. Cria das missões, nasci nas missões, sou natural de Guarda das Missões, moro em Bento, por isso que ficou Gil de Bento, né? Para não confundir com outras Gil, que tem outras motociclistas, né? Então, minha história no motociclismo começou meio tarde, digamos assim. Eu comecei depois dos 30 anos. Comecei dirigindo carro muito jovem. Quem me conhece sabe da minha história, sabe que eu sou filha de mecânico, borracheiro, ferreiro. Meu pai fazia de tudo um pouco. E nós começamos no carro, começamos cedo, né? E a moto, a mãe não deixava. A mãe não deixava a moto de jeito nenhum. Porque dizia, se com 13, 14 anos andava daquele jeito de carro, se fosse pegar moto, ia dar B.O. Então eu comecei no motociclismo depois dos 30 anos. A Madalena, que é a minha YBR 125, 2003, é a minha primeira e única moto. Eu sou a segunda dona dela. O primeiro dono comprou num consórcio, acabou não usando ela, usava muito pouco, ficou um período sem pilotar. E aí um dia ele me disse no meu trabalho, ele olhou pra mim e disse, tu quer comprar uma moto? Eu disse, não estaria disposta agora a comprar uma moto, né? Aí disse pra mim, então, eu tenho uma que eu usei muito pouco, tá lá na garagem, tá com cobertor em cima, se tu quiser ela dar uma olhada, a moto tá boa. Fui lá, cheguei lá, ele puxou o cobertor, eu vi a Madalena, né? Ela tava com 7.000 quilômetros, e aí na época eu comprei e comecei a andar aos poucos. Comecei a andar dentro da cidade, usava para o trabalho e tudo mais. E demorei a começar a sair com ela. Mas comecei fazendo passeios curtos, eu ia para Farroupilha, ia para Caxias, ia para Tenda do Umbu. E daí quando eu comecei a pegar a rodovia, eu vi que eu podia ir um pouquinho além, né? Comecei a pegar o gosto, comecei a fazer viagens pequenas, 300, 400, 500 quilômetros e fui aumentando, né? Depois aí quando eu vi, eu já estava fazendo viagem de 1.200, 1.300, 2.000, 3.000. E agora então a minha última viagem foram 6.021 quilômetros rodados. Que daí então eu saí de Bento Gonçalves, fui a Chapecó fui a Santo Antônio do Sudoeste, entrei por San Antônio de novo na Argentina, que eu já tinha entrado em dezembro também. E o destino final foi Antofagasta, no Chile. Sempre naquela dúvida. Eu confio muito na minha moto, tá? Eu tenho uma confiança na moto, só que tipo, a minha maior dúvida era a questão da altitude. Como que ela ia se comportar sem oxigênio, né? Toda aquela questão. Então, peças de reposição, eu levei alguma coisa. Tipo o quê? Isso? Tipo vela, que eu sabia que a minha moto, pela falta de oxigênio, poderia vir tipo afogar, encharcar a vela. Foi a única coisa que eu troquei nela, foi a vela. E o óleo, claro que eu fiz as trocas de óleo, né? Sim. Esses 6.021 quilômetros foram 4 trocas de óleo. Cada 1.200, 1.300 trocava, dependendo de onde conseguia, né? As oficinas trocava. Então, é isso aí. Comecei, tipo, andar de moto. Eu sou de uma cidade muito pequena, eu venho de uma região muito pequena, onde se dizia que tudo era muito longe. Eu ouvia muito dizer, nossa, lá é muito longe, não dá pra ir, não vai de moto, é perigoso, não vai. Então, tipo, eu cresci ouvindo aquela coisa do não dá. E hoje eu sei que dá, gente. Dá pra ir. Inclusive, até essa última viagem que eu fiz uma live, né? Sim. Eu postei nas minhas redes sociais dicas de hotel, dicas de lugar para fazer câmbio. Porque assim, às vezes muita gente assusta a gente. Dizer que é inacessível, é uma coisa que tu não consegue, é muito caro, é muito longe. Gente, não é. Dá pra gente ir, sabe? Eu até coloquei para uma moça aqui de Santa Cruz do Sul, assim, que bom que você compartilhou as dicas com nós. Assim, pra mim, tudo que passaram pra mim, eu procuro repassar pra vocês. Eu quero incentivar vocês a ir. Não é dizer, eu fui. Não. Eu quero que você vá, eu quero que a Paty vá, eu quero que todos vocês vão.
Vocês são capazes. Todo mundo é capaz de ir. Que nem eu digo, se eu fui de YBR, todo mundo vai. Eu acho que dos motociclistas, pelo menos que eu conheço, a maioria sonha em fazer essa viagem. Na verdade, eu fui convidada, eu fui com um primo meu, ele é um primo distante meu, mas eu o considero assim, nós nos consideramos, né, assim, um amigo. Então, o tempo era curto, né? Eu até comentei, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz. Eu tive que ir e voltar pelo mesmo caminho. Porque geralmente a gente vai por um caminho e sempre volta para o outro. Só que assim, não dava pelo tempo. Eu peguei umas férias assim, tipo, de última hora, não foi nada programado, né? Então, como ele me convidou, eu ia subir a Aparecida, eu troquei, acabei trocando, claro, a Aparecida eu faria em bem menos tempo, né? E acabei indo para lá. Mas assim, passa duas aduanas, passa duas fronteiras e vale muito a pena. Uma experiência única. E vão, gente, vão, só que comecem devagar. Eu conversei ontem também com uma amiga do Paraná e ela não faz muita quilometragem por dia. Acho que ela já andou de moto 100, 200 por dia. Teve dias que a gente rodou quase 700 quilômetros. Então assim, 700 quilômetros. Para quem tem uma moto de alta cilindrada, é nada. É nada. Sim. Só que tipo, para quem vai com uma 125, com uma velocidade limitada, a minha velocidade geralmente é até 90, 95, que eu procuro manter essa velocidade, né? A moto chega até 110, mas aí é esgoelando, que a gente fala aqui no sul, esgoelando, né? Então também tem que procurar manter o motor da moto, né? Então é uma velocidade assim. Então comece devagar, principalmente a mulherada, incentivo muito, quero ver muita mulher na estrada ainda, e devagar a gente vai seguindo, né? Experiências únicas, né? Quantos dias de férias e quantos dias de viagem? Na verdade foram 15 dias de férias, 15 dias de viagem. A gente aproveita assim o máximo que dá, né? Sim. Tipo, aproveitando, que nem eu comentei, eu subi a Paraná para entrar por lá, com ajuda também de outros motociclistas, né? Sempre agradecendo. A informação é válida, né? Muita Isso. informação é válida. Então Chapecó, ponto de apoio, no Juliano, lá da Tenerife 250. Em Santo Antônio do Sudoeste, no Palito, que é o presidente do Motogrupo Amigos do Rolezinho também. Não é a primeira vez que eu já fico na casa deles, né? Também deram apoio. O Palito sempre apoiando a gente na fronteira. Ele faz o câmbio, o primeiro câmbio, ele sempre dá um jeitinho de fazer. Ele tem muito trabalho, mas ele nunca nega apoio ao irmão motociclista. Ele é um cara que trabalha muito, a gente sabe dos horários dele, mas ele sempre dá um jeitinho de apoiar, né? As casas aí deles perdão, também. aí tu pagaria uma taxa de entrada e mais o teu câmbio. Na verdade, taxa de entrada não, na verdade tem que fazer a carta verde. Isso, a carta verde, isso. Sim, é isso. Na Argentina a carta verde é obrigatória, no Chile é o SUAPEX. E quantos dias na Argentina? A carta verde fazendo na Argentina, ela fica... Tem divisa ali, seria É isso, eu faço do lado argentino, dá sim. para fazer do lado brasileiro, dá. Mas eu viajo a baixo custo. Sim. É isso, eu sempre deixo bem claro, eu viajo a baixo custo. Então, fazendo a carta verde na Argentina, ela está em torno de 800 pesos, lá em Santo Antônio do Sudoeste. Se entrar, tipo, que nem às vezes ali por Rio Grande do Sul, tu pode fazer, que nem às vezes geralmente eu saio, né? Porto Xavier, ali San Javier, aí tu consegue fazer também ali na aduana, do lado, ela é em torno de 1.000 pesos. Quanto daria isso em reais? Eu, pelo valor que eu fiz agora do último câmbio, 1.000 pesos daria 15 reais. Então você faz um seguro tipo por 13 reais e ele é válido por 30 dias. Vale a pena. Para te rodar em todo o território argentino. Sim. Né? E no Chile, então, o SUAPEX. SUAPEX também, se você quiser fazer por alguma seguradora, se não me engano são duas que fazem, a HDI é uma. Só que eu pesquisei, eu tô falando valores que eu pesquisei, ficaria em torno de 330 reais. Para uma semana. Aí, tipo, que nem eu fiz direto na HDI chilena, né? Pode acessar a HDI chilena. Aí é feito em dólar, só que é feito a conversão. Então, tipo, para uma semana, 85 reais no dia do câmbio do dólar. E mais 5 reais praticamente de IOF que é cobrado em transações internacionais. Então, acabou ficando 90 reais o seguro para uma semana no Chile. Eu digo para você assim, ó, em ambos os países,
Nenhum dos dois tu entra sem isso aí, tá? Sim. Eu já ouvi falar de gente que entrou na Argentina sem a carta verde. Não é meu caso. Sim. Porque a identidade, o documento da moto e a carta verde. E o Chile é assim, o Chile é mais rigoroso. O Chile, quando você chega lá, você passa por 6 guichês até você conseguir entrar. Então ele vai te exigir o SOPEX, tem que estar tudo ok. Tem a questão das coisas que não entram no Chile, né? Isso, não entra fruta, não entra verdura. O pessoal que viaja com pelego na moto, pelego também não passa, tá? Não entra pelego. Alguns tipos de madeira, que eles consideram que seja uma madeira tipo mais, que não seja tratada, algo assim, também não entra. Então, tipo, no Chile, tu vai passar por todos aqueles guichês. O primeiro eles conferem tua identidade, o segundo identidade documento da moto, o terceiro, né? Identidade de 10 anos, né? E isso tem que ter menos de 10 anos. Isso. Se tua identidade está desatualizada, pega e faz outra, senão você não entra. Nem na Argentina, pior ainda no Chile. Ou pode ser o passaporte, quem tem passaporte, né? Mas entra com identidade no Chile. Às vezes muita gente pergunta se entra com identidade. As pessoas às vezes acham que para entrar no Chile precisa passaporte. Não precisa. Entra com identidade, né? Desde que seja atualizado. Sim. Então você vai passando pelos guichês e eles vão conferindo toda a tua documentação. E no final você vai lá, você vai preencher um formulário, né, a punho, dizendo que você não está levando nada dessas coisas junto. Você não pode ter fruta, não pode ter... Salame também não entra. Mas, Gil, agora vem a pergunta. A gente já sabe, conversamos antes, o porquê que não entra com nada de fruta? Porque a questão da fruta é assim, gente. O Chile é um país bastante castigado, tá? É uma questão histórica. Desde terremoto, tsunami, febre amarela e fruta. Há uns anos atrás entrou uma peste? Tipo uma peste, assim, uma fruta. Eles já não produzem muita coisa, tá? E naquela época entrou uma peste lá, uma bactéria, e atingiu as uvas deles. Que tipo, vinho chileno, vocês sabem que é um dos melhores do mundo, e eles sofreram muitos anos para conseguir reverter esse quadro. Então, tipo, eles têm motivos. Por que não entra fruta lá? Porque eles já quase não produzem nada, né? Sim. E se você levar alguma coisa contaminada para lá, vai exterminar com o pouco que eles têm. Então não é, nossa, que chatos. Não, gente, eles não são chatos. É a regra da casa. É a casa deles, é a realidade deles, né? Sim. E aí no final, você vai preencher todo aquele formulário e vão mandar você esperar na moto. Só que, tipo, que nem eu, quando eu cheguei lá, eu já vi a bancada e eu já vi uma pessoa lá desmontando toda a bagagem, né? Porque se eles olharem para tua moto, pedirem para abrir, claro, sim, você vai abrir. E se eles pedirem para revistar, né? Então, só que assim, vocês têm que estar cientes que vocês já assinaram o formulário dizendo que vocês não têm nada disso. Palavra, né? E aí, se encontrar, aí tem que estar bem ciente que o Chile não é o Brasil e não é a Argentina, né? O Chile, ele não... Se você... Tem pessoas que dizem que é cadeia e é pago em dólar, não tem. Sim. O Chile não tem choro. Então, assim, é difícil de entrar? Não é difícil. Só que assim, gente, vamos respeitar as regras. Sim, sim. É só respeitar as regras. Outra coisa, eu não tinha comentado sobre isso na questão até na minha live. Tem gente que fala muito da polícia camineira argentina, né? Só que assim, ó, vocês têm que estar cientes, principalmente que vocês vão passar por Corrientes, capital. Corrientes tem trechos que não roda moto. Só que assim, tem as placas avisando proibido motocicleta e bicicleta. Você passa por uma via lateral, né? Então você tá ali, como aconteceu com nós. Quando a gente entrou, na primeira placa, eu acho que a gente não viu. Quando a gente viu, a gente já tava ali. Tira para a direita e segue teu caminho pela rua lateral, que é o correto. Aí o que acontece muitas vezes? As pessoas vão, porque tem uma polícia caminheira ali. Tu vai cair na frente da polícia caminheira. Aí às vezes tem muita gente que vai... Gente, não tem como não ver. Não tem como não ver as placas. Se você não vê a primeira, a segunda, você vai ver. Tem muita gente que ignora isso. Tem muita gente que ignora e vai. Quando chega lá na frente, aí a polícia caminheira para, né? E aí vem toda... porque a polícia, não sei, há casos, eu não sei. Sim, sim. Eu não conheço Cada ninguém. caso é um caso, né? Eu não conheço ninguém, pessoalmente, que tenha pago propina, tá?
Tem gente que diz que cobram propina. Eu não conheço ninguém que pagou. Então eu posso falar. Eu já ouvi histórias, mas daí é histórias, né? São histórias, só que daí tipo, também a pessoa foi lá e cruzou. Sim. Então assim, tem que prestar atenção, né? Na volta, a polícia caminhoneira parou nós, não pediu documentação, nada, eu estava na frente e perguntou, tá vindo da onde, tá indo pra onde? Eu falei, tô vindo do Chile e tô indo a San Javier. Dali. Já mandou embora. Já mandou embora. Só isso, não perguntaram nada, né? Então, às vezes as pessoas assustam demais. As tuas paradas saindo daqui, tu foi a Chapecó, depois de Chapecó, Paraná? Isso, fui de San Antônio, daí fomos direto a Corrientes, capital. Sim. Caso não queira parar em Corrientes, antes tem Posadas ou tem Ituzaingó. Ituzaingó também é bonito. Essa viagem eu não fiz de barraca, né? Geralmente eu levo barraca junto, quem me conhece sabe. Mas ainda pretendo voltar e fazer com barraca. Não digo assim em todos os lugares, mas tipo, que nem quero parar ali em Ituzaingó. Sim. E tem uns balneários bonitos ali, né? Tem uns lugares bonitos. E daí se você depois toca até Corrientes capital, né? Sim. Ele consegue hotel. Corrientes capital. Tem Corrientes, que é do lado da ponte, e Resistência já logo depois do outro lado da ponte, né? Resistência aí na Argentina? Sim, a Argentina. Aí, tipo... Eu pergunto, perdão pela ignorância, porque eu nunca fui pra Argentina. E eu sei que Posadas pro outro lado é Paraguai, né? Do outro lado do rio, né? Isso. Por causa da ponte eu perguntei se tinha uma outra ligação. Não, essa ali é uma outra ponte. Sim. Essa é outra ponte. Que daí você tá saindo de Corrientes e daí você entra no Chaco, Argentina. Aí, tipo, que nem nós passamos já nessa viagem, nesse pouco trajeto ali, nós passamos por Misiones, aí nós paramos em Corrientes passa o Chaco, depois Salta, depois Jujuy. Daí de Jujuy vai pro Chile, no caso, né? Jujuy seria a divisa quase com o Chile, ou não? Quase, porque daí depois tem o passo de Jama, como preferir, né? Que daí ali que tem a fronteira, né? E a primeira cidade no Chile seria qual? São Pedro de Atacama. São Pedro de Atacama, já. 100 e poucos quilômetros ali. É pertinho? Sim, é pertinho. É pertinho, só que eu demorei para chegar. Porque Jujuy ainda tem a cuesta de Lipan, né? Que é aquela onde tem o monolito, que tem que eu digo a pedra, que é mais fácil de saber, 4.000 e poucos metros acima do nível do mar. Então é famosa, né? E eu pensei que ali eu teria dificuldade com a minha moto, por ser carburada. Sim. Eu pensei, nossa, ali pra mim vai ser o pior trecho. E não foi. Ali pra mim a Madalena subiu uma média de 35 km horários. Só que, claro, sempre sem forçar a moto, né? E depois, aí você passa, ainda tem o Salar, né? Isso, passa o Salinas Grandes. Depois ainda tem Susques, daí vai para o Passo de Rama. Aí, na verdade, a minha moto piorou bastante, que eu digo que perdeu bastante força, falhou. Foi depois indo para São Pedro de Atacama. Depois começa a subir mais ainda, né? Sim. Aí, tipo, daí pega aquela parte que começa os vulcões. Aí ali começou a perder força, mas foi. Aí depois, quando eu cheguei mais lá no fundo, perto de São Pedro de Atacama, eu cheguei perto do Lincanacu, do vulcão, aí lá falhou mesmo. Sim. E teve a questão climática também, que começou tipo um temporal, a gente via de longe nos vulcões, né? Aí você vê tipo o céu escurecendo, você não sabe se aquilo é água, se aquilo é gelo, né? Nós aguardamos, pegamos um pouquinho de chuva gelada. Sim. Mas tipo pouca coisa, assim, tipo a gente ouvia o barulho das pedrinhas de gelo no capacete e tudo na roupa, se via que era chuva gelada, né? Sim. E daí depois então do Lincanacu, aí começa a descida, aí você já começa a ver São Pedro de Atacama, né? É muito... Vocês dormiram em São Pedro de Atacama? Isso. Nós ficamos no hostel de uma brasileira. Que ela Qual o nome dela? A Idiana. E o nome do hostel? É Corvate. Ela é brasileira, o marido dela é chileno. Ela é de Foz do Iguaçu. Então nós chegamos ali no Corvate, só tinha brasileiro. É bom passar a informação, porque se alguém se achar perdido lá... Isso, nós estávamos em casa ali. Sim. Eles têm hotel, tem hostel e agência de viagem. Então, tipo, não tem... Se alguém quiser hotel, claro, é bem mais complexo. Tem café da manhã. O hostel é assim, ó, é tudo limpinho, tem vários banheiros. Tem gente que diz, eu não vou ficar no hostel porque eu tenho que dividir o sanitário. Mas, tipo assim, eles têm vários. Tem no lugar de cima, tem no lugar de baixo. É bem tranquilo, né? Eles deixam você usar a cozinha,
porque o Chile os preços são meio salgadinhos, né? Amor, pega a coquinha lá que eu vou fazer essa parte da coca. Passa por baixo. Já vai vir uma informação legal sobre refrigerante, tá? Para quem viaja a baixo custo, é interessante poder usar a cozinha no hostel, né? Passa no mercado. Passa no mercado, pega... Se tiver mais pessoas, divide, fica mais barato ainda. Isso, exatamente. Tipo, compra um biscoito, pega a água lá de 1,6 litros, então é tudo assim, né? Então na lata mesmo ou foi um copo? Pode passar, meu amor. Tranquilinho. Faça danada. Tá em casa. Turma, uma coisa muito interessante. Enquadrou aí, amor? Sim. Tá. Essa latinha de Coca-Cola de 350 ml no mercado custa R$3. 3. Num evento, 5, 6 reais. Eu fui a Gramado uma vez, paguei 9, achei um absurdo. Lá entre 15 no e Chile, reais. De 15 a 18 reais. Tem que comprar 2 para garantir. Como ela não gosta, não, eu sou viciada da Coca-Cola, né? Nossa senhora, foi complicado. E outra coisa, tipo, que nem eu digo a questão do hostel. Sim. É bom você usar a cozinha, que nem quem viaja a baixo custo, porque você divide, né? Sim. Porque assim, ó, pensa assim, o líquido precioso é R$18, tá? Os pratos, é muito difícil você conseguir um prato por menos de R$70. 60, 70 reais. De porcelana, tu diz? Sim, Schmidt. Schmidt, né? Aquele lá. E daí mais a propina. Porque lá os restaurantes cobram propina, tá? O mínimo, assim, que eu percebi, né? No caso, na minha conta, o mínimo foi 1.900 pesos chilenos. Assim, tipo, é quase... Ixi, agora me perdi. Não, não teve nenhum. 1.800. Dá uns mínimos R$19, que é mais ou menos o preço da Coca. É como se fosse o estilo americano de pagar 10%, 20% ao garçom. Como se fosse... Isso, porque eles têm uma taxa, não é fixo, é disso pra mais, depende de quanto você gastar. Então, tipo, pra quem viaja a baixo custo, às vezes o hostel é vantajoso, né? Sim, eu sei que tem gente que não se preocupa muito com isso, mas não é meu caso, né? Sim. O câmbio a gente fez lá, chegando lá no Corvate mesmo, como eu digo, como são brasileiros, eles mesmos te indicam, dizem, você pode fazer o câmbio ali mais acessível, ali também tem, mas ali é mais caro. Sim. Então, foi um lugar que eu fiquei, eu me senti bem, eu achei acessível a nível de Chile. Para mim ficou a diária em torno do valor que eu fiz o câmbio lá, ficou em torno de 100, não chegou a R$150. No Chile? No Chile, lá em São Pedro de Atacama. Daí sem o café da manhã, eles não servem o café da manhã no hostel, né? No hotel sim, mas eu não sei, não cheguei a perguntar o valor da diária no hotel, até porque também não tinha vaga mais no hotel, né? E a Argentina tem a questão da barraca também, de fora da Argentina, mas é se tu quer mesmo ficar em barraca. Sim. Porque a diferença de valores na Argentina é muito baixa. Digamos que tu for ficar no camping, tu vai pagar uns R$35 no camping. E no hotel? No hotel uns 55. Dorme no hotel, né? É o valor que eu fiz o câmbio, né? Porque uma guarda do líquido precioso. Sim, com certeza. Turma, se é possível, se inscrevam no canal, entendeu? Segue nós lá, deixa o like. Automaticamente segue o @ da... Gil de Bento. Gil de Bento, viu? Segue ela na rede social. E também existe um @ Pedro Urso Motociclista. Pedro Urso Motociclista, dá uma olhada. Ele tá meio tímido, não quer conversar muito, mas tá tudo certo, tudo certo. O Pedro, pra quem não sabe ainda, o Pedro viaja comigo, é meu garupa, né? A origem do Pedro, bem rapidinho. A minha mãe dizia que não era pra mim ficar andando de moto sozinha por aí. A mãe sempre dizia, não é pra ficar andando sozinha de moto por aí, não é pra ficar andando sozinha de moto por aí. O que eu fiz? O Pedro é feito no ateliê que eu trabalho, sou costureira, trabalho num ateliê que faz pelúcias. Então o Pedro foi feito lá e a roupa, como eu sou costureira, eu fiz a roupa. Aí a minha mãe mora nas Missões, minha mãe é de Guarani das Missões. O primeiro dia que eu cheguei lá em Guarani, vocês imaginam a cara da minha mãe. A minha mãe olhou e disse, o que tu tá fazendo com esse bicho na garupa da moto? Não tô sozinha. Eu disse, mãe, tu disse que não era pra mim ficar andando sozinha por aí? Eu tô trazendo o Pedro junto. No início ela olhou assim, eu pensei, vou levar uma chinelada.
Mas depois ela começou a rir. Aceitou. E começou a brincar com o Pedro, inclusive pegar ele e olhar, né? E aí os bottoms veio vindo na estrada, né? Sim. O pessoal gostou. A ideia aprovou, de fazer, né? A ideia de fazer um Instagram pro Pedro foi o Davis que deu, Sim. né? O Joanella, das Aventuras de Joanella. O Davis decidiu, faz um Insta pro Pedro, pra gente tirar foto com ele nos eventos e marcar. E daí ficou então, agora o Pedrão vai virar mascote. Já virou mascote. Já virou. Então o pessoal liga bastante as missioneiras também do asfalto, sim. né? Às vezes a gente faz os vídeos das missioneiras convidando para evento e tudo mais, e o Pedro tá sempre junto. Então ficou. Gil, o lugar mais top que tu já foi na Argentina? A região de Jujuy, por enquanto. Por? Pela cultura. Toda cultura. Pela cultura. Porque nem eu ainda não conheço a região de Mendoza, não fui ainda. Sim. E Buenos Aires também não conheço. Então estou falando das poucas outras regiões que eu conheço. Jujuy pela cultura, porque é uma cultura dos Andes, né? Envolve muita coisa, que nem nós ficamos em Tilcara. Tilcara, pessoal, para quem gosta de futebol, eu não vou falar porque é muita coisa, mas pesquisem aí a maldição de Tilcara, 1986, envolvendo a seleção argentina, tá? A seleção argentina ficou lá, fez um treinamento e eles, bem rapidinho, eles prometeram tipo, que se eles ganhassem a Copa, eles voltariam para Tilcara para levar o troféu. Foi uma promessa feita à Virgem de Copacabana, que agora, inclusive, os dias que eu estive lá, tinha a novena de Virgem de Copacabana. Eu peguei esse período, né? Então ficou como se fosse a maldição de Tilcara, porque desde então a Argentina não ganhou mais Copa. Por quê? Porque eles ganharam a Copa e não voltaram lá. Aí depois a Coca-Cola, olha, a nossa Coca-Cola fez um promocional de levar os jogadores lá de volta para quebrar a dita maldição de Tilcara. Eu não lembro agora, gente, se foi 2017 ou 2018, a Coca-Cola levou alguns daqueles jogadores da época e levaram a taça lá para Tilcara, para quebrar a maldição, né, da Virgem. E o ano passado, quem venceu a Copa? A Argentina. Então, assim, Tilcara tem muita história, período dos maias e tudo mais. Para quem gosta de cultura é muito bonito, tem muita música ao vivo. Punamarca também. Punamarca também é bem histórico, assim, uma coisa bem local, música, tudo, a culinária. Tilcara, quem quiser comer carne de lhama, salame de lhama, tem bala de coca, tem folha de coca, tem caramelo de coca. Te deu efeito a tal da bala de coca? Não. Não mudou nada, por causa não. da coca. Provavelmente. Então dessas coisas, a bala de coca eu experimentei. Sim. Porque teve gente que disse, por causa da altitude. Gente, eu não senti não mudou nada. Nada de diferença. Tem gente que diz que passa mal, né? Sim. Pra mim, eu não sei se eu estava mais preocupada com a moto, porque eu nem lembrei da altitude naquelas horas, né? Aí eu comprei a bala de coca, experimentei. Pra mim, não mudou nada, como se fosse uma balinha de erva mate, né? Pelo gosto né? As ruínas também, Tilcara também é bonito. Os museus também. Os museus são visitação gratuita. Acho que tem um só que é pago. Nesse eu não fui porque não deu tempo. Nós ficamos tipo no final de tarde e um dia só em Tilcara, né? Não deu tempo de visitar tudo. Mas os museus é aberto. Você tem um guia para acompanhar você, para explicar toda a história. Pega muito também a questão da ditadura argentina, tá? Tem muita coisa lá sobre o período da ditadura argentina, muita história. Vale muito a pena conhecer Tilcara. Punamarca é menor, mas também a culinária também é muito rica, a música também é muito rica. O que tem de riqueza nessa culinária, diferente da nossa? Que tu comeu e tu gostou? É que na verdade, tipo, algumas coisas eu vou pra comer de novo, que nem tipo, ali que nem o choripã, essas coisas assim, isso, né? Quero comer. Só que lá, tipo, mais lá em Jujuy, mais é a questão das carnes mesmo. Tilcara, ali com Punamarca, é muita carne. Então, pra quem gosta, eles fazem aquelas milanesas gigantes. E batata, né? Porque, tipo assim, no deserto, naquela região ali, o que mais tem é batata. Então, é as papas, né? Tem purê de batata, bastante purê de batata. E as medialuna, toda a Argentina é medialuna, né? Eu gosto muito da medialuna, diferente do nosso croissant, que eu comentei, né? Não é margarina, é manteiga.
Então a culinária é assim, lá você, até queijo de cabra, para quem é intolerante à lactose, tem lá. Você vai comprar na rua queijo de cabra, assim, nos mercados. Tem uma empresa aqui na Santa Catarina que faz, se não me engano. Faz o queijo de cabra. Queijo de cabra. Então lá tem muita cabra, tá? Às vezes tem que cuidar na rodovia também. Tem que ir devagar, já tem as placas avisando que tem animal. Cabra, lhama, vicunha. Burro. Tudo isso atravessando a rua, passeando, né? Você Sim. tem que cuidar eles, né? Eles estão no habitat natural deles, sim, né? Sim. Isso é muito bonito. Agora, Jujuy, pra mim, São Salvador de Jujuy, muda muito a paisagem. Porque você está entre montanhas verdes, ali tem as nuvens, daqui a pouco começa mais aquela região desértica, né? Sim. Aí você começa a ver as cores das montanhas. É muito bonito. Faltou Humauaca, que não deu tempo, né? Humauaca também é bem histórico. Vai voltar. Né? Com certeza. Eu vou voltar para comprar livros. Ela comentou. Claro, né, gente? O convidado para vir aqui para nós, que é o artista, mínimo tem que comer alguma coisa, né? Então nós fizemos uma boia ali simples, ela comeu bem, tá tudo certo, tá com energia para falar. Comi muito bem. E Antofagasta? La mão do... Como é que é? A mão do deserto. La Mano del Desierto. La Mano del Desierto. Isso. Então, São Pedro de Atacama, passa... Falando, tipo assim, mais as principais, sim. né? Calama, aí Antofagasta. Nós pegamos vento. Pra mim, na viagem toda, se você perguntar qual foi, tipo, a parte mais difícil, assim, fora, tipo, claro, a moto falhou, mas pra pilotar foi com vento. No início a gente tava indo, tava tudo tranquilo, mas do nada, assim, às vezes dá aquele vento e é muito forte. Então, foi a dificuldade maior, foi o vento. Sim. Então, foi bem tranquilo pra gente ir, mesmo com vento, areia, a gente chegou lá bem. Só depois no Chile, uma coisa que a gente estranhou na volta, até vou comentar, porque pelo que eu vi não foi só comigo, não foi só com nós. Na volta de Antofagasta, nós iríamos ficar na cidade ali hospedados, né? Só que assim, gente, tipo, tu para nos postos de combustível, não é que nem aqui, não é que nem na Argentina. É liberado o Wi-Fi, você chega na mesa, tem Wi-Fi, eles não liberam o Wi-Fi. Então, mesmo você querendo pagar, né, nós conseguimos internet num posto já, lá, retornando já para Calama, que era um posto BR, e nem foi no posto, foi no restaurante do lado. Aí, tipo, a gente ficou lá, tipo, poxa, a gente vai ficar aqui, nós estamos sem comunicação. Nós não compramos um chip chileno, né? Nós não compramos. Aí, então, tinha a questão do horário, nós estávamos bastante cansados também, né? Poderia ficar, descer ali, ficar mais em Antofagasta, mas aí hotel, até pesquisar hotel, nós decidimos voltar para Calama. Então, nós fizemos isso num dia só. Aí, depois Calama também, quando estava chegando, próximo a Calama, a gente via, assim, muita areia se dissipando. Eu imagino que foi, tipo, uma tempestade de areia, né? Uhum. Mas a gente viu umas ondinhas de areia ali, a gente viu areia, a gente parou um pouquinho, questão de 15 minutos, 10 minutos, muda tudo. Aí se segue a viagem tranquilo, né? Conseguimos um hotel em Calama, aí o senhor, a menina da recepção atendeu nós. O senhor viu que nós éramos motociclistas, né? Perguntou, olhou pra mim, disse 2 motos, uma moto, disse 2. Ele olhou pra mim e perguntou, você tá com uma 500, 650, que moto você tá? Eu disse pra ele, eu tô com uma 125. Ele não acreditou. Da onde, né? Estrangeiros, né? Patente estrangeira que ele viu, só que a minha moto tem a placa antiga. Então na minha moto não diz Brasil. A minha moto é Bento Gonçalves RS, né? E aí ele disse, mas de que país? Na placa não dá pra ver que é Brasil. Aí eu disse, Brasil, sul do Brasil. Ele foi lá fora, olhou a minha moto de novo, olhou o Pedro, olhou tudo aquilo que eu tinha carregado em cima da moto e ainda conseguimos um bom desconto. A parceria, né? Ele também ele é motociclista. Esse que tinha um triciclo. Isso, um quadriciclo. Quadriciclo. Ele disse que ele é motociclista, hoje ele não roda mais, por questão da idade. Aí ele disse, pode deixar a moto não no estacionamento do hotel, deixa na minha garagem particular. Ninguém mexe. Não, aí tinha uma Mercedes, um quadriciclo, a Madalena do lado, né? Claro, Fica cuidando do meu com a Madalena. Não, o Pedrão sempre vai comigo pro quarto do hotel, né? O Pedrão sempre vai comigo. E a moto do meu primo do lado. Conseguimos desconto por ser motociclista. Sim, show. Os motociclistas chilenos, assim, todos, assim, nós, as pessoas maravilhosas que a gente encontrou na rodovia, que a gente conversou. Só uma dificuldade que eu achei foi a questão da internet.
ficar assim, como sem comunicação, assim, é complicado, sim, né? Sim, então agora a gente já sabe, e as lojas de conveniência me chamam muito a atenção, porque a gente até é meio que mal acostumado, tanto no Brasil quanto na Argentina. Você chega, você tem mesa, que nem na Argentina você pega, tem a rede YPF, né, que é uma rede bem forte, e tem as lojas full, que daí a loja full é aquela loja mais completa, né? Então, tipo, lá, algumas servem pratos prontos. Você vai lá, você come teu purê de batata, come frango, eles fazem almoço, fazem refeição, né? E no Chile, eu tô falando da minha experiência, eu tô falando de Antofagasta, tá? Eu sei que tem gente que conhece outras regiões do Chile, né? Mas é a minha experiência. As lojas de conveniência não tem mesa. Eles vendem empanada, aquelas chupanada, media luna. Só que daí você chega lá, você compra e segue teu caminho. Né? Não vai ficar sentadinho ali na mesa com Wi-Fi, como a gente é acostumado, pegando um arzinho condicionado, né? Então, essa foi a minha experiência, né? Sim. Mas não foi tua única ida para a Argentina, né? Não, eu já tinha ido para a Argentina em dezembro, inclusive eu estava na Argentina, que daí também eu fui em um evento em Santo Antônio do Sudoeste, eu fui madrinha de estrada lá, inclusive do Palique da Raquel, e daí eu entrei em San Antônio, eu subi a Puerto Iguaçu, né? Show. E uma coisa que eu percebi também nessas minhas idas e vindas, tipo, de Argentina, Puerto Iguaçu, eu achei uma coisa bem diferente, porque quando você chega para abastecer, eu digo ali na cidade, foi o que eu vi, quando você chega para abastecer, eles já olham patente estrangeira, patente é placa, né? Ó, presta atenção nisso. Patente estrangeira, outra bomba, lá em Puerto Iguaçu. Aí eu perguntei, por que outra bomba? Aí o frentista disse para mim, moteira, que eu era motociclista, fica aqui, fica aqui. E daí ele disse assim para mim, não, porque aqui... Sim. Ele disse porque aqui, então, é argentino, o combustível era 200 pesos, a gasolina no caso, né? E para estrangeiro, 300 pesos. Isso em Puerto Iguaçu. Puerto Iguaçu tem muito disso, tá? Tem muita gente que se emociona, a feirinha que tem a feirinha lá, né? Só que assim, gente, o que eu percebi, eu sou muito de observar, a feirinha de Puerto Iguaçu são os brasileiros que estão lá. É um comércio de brasileiros, porque tipo, ali todo mundo aceita Pix, para aceitar Pix tem que ter CPF, né? Sim. Brasileiro, né? Então, tem coisas que não tem preço lá em Puerto Iguaçu. Para você é um preço, para mim outro preço, né? Então, você tem que ser rápido na conversão. Sim. Porque às vezes você pensa, eu vou lá, eu viajo a baixo custo, então sim, eu me preocupo com isso. Eu sei que tem gente que tem dinheiro que não está preocupado. E outro detalhe também eu quero deixar claro para vocês. Assim, nós estamos em março de 2023. A crise econômica da Argentina. Gente, a maioria do comércio não aceita cartão de crédito. E os poucos que aceitam, eles colocam de 15% a mais. Por quê? Porque a inflação deles é muito alta. Então, eles não estão errados, porque assim, você comprar um produto esse mês, eles vão receber daqui 30 dias, eles valorizam muito. Às vezes eles não vão conseguir repor o produto. Sim. Então, assim, é efetivo, que é o dinheiro, ou o mercado pago. O mercado pago é muito aceito, porque entra na hora que o mercado pago deles seria como se fosse o nosso Pix aqui no Brasil, né? Então, assim, posto de combustível, cidade maior, capital, mais fácil de você conseguir passar o cartão. Mas assim, que nem eu falei pra vocês, de repente daqui a pouco mude isso. Mas não pense assim, tipo, eu vou para a Argentina, eu tô com cartão de crédito, tô tranquilo. Não é todo lugar que vocês vão conseguir usar o cartão, porque eles não aceitam, né? Coisas que tem que programar antes. A questão do câmbio, que eu estava comentando. Quem faz por aplicativo, me fugiu o nome do aplicativo agora, Western Union. Tem que cuidar, porque às vezes se vocês chegarem em uma cidade que for muito pequena, vocês não conseguem sacar. Esse é o problema. Por quê? Porque a Argentina paga aquela bolsa social deles e tudo mais, então a prioridade deles é pagar essas coisas. Cidade pequena circula menos dinheiro. Sim. Então você chega lá, eu tô com o meu Western Union, eu tô bem tranquila, vou parar aqui e vou sacar. Aí você chega, não tem dinheiro. Então se programa, procura então, se for sacar, procura sacar nas capitais,
Porque as capitais tem várias lojas conveniadas, é mais fácil de você conseguir. Tipo, eu às vezes quando faço câmbio também, por instrução dos caminhoneiros brasileiros, que muitos dos nossos caminhoneiros são motociclistas também, eles fazem o câmbio com uma administradora, a proprietária inclusive é brasileira, né? Ela é uma médica brasileira, o marido dela é argentino. Eles têm uma rede de postos conveniadas, postos de combustível. Tipo, que nem os caminhoneiros vão para lá, não vão com sacos e sacos de dinheiro, né? Eles não tem nem como transportar isso aí. Imagina quando dá um abastecimento no caminhão, né? Sim. Então, não só os autônomos, como as transportadoras, eles fazem essa troca. Eles fazem um Pix, e aí você vai, procura fazer tipo um dia antes, ou até mais, eles convertem em pesos, e você pode parar num desses postos deles, e daí você escolhe se você quer abastecer, só ordem de abastecimento, isso você já deixa avisado, né? Ou se você quiser pegar em efetivo, no caso, em espécie, né? Então é bem mais tranquilo. A questão dos valores, estou falando desse mês, março de 2023. A Western Union estava em torno de 60, 63 para R$1. Lá eu consegui fazer a 150 e 155 por R$1. Então, tipo, isso é mais do que o dobro que tu ganha. Para quem viaja a baixo custo, é uma diferença muito grande. Porque, tipo, para mim já 60, 63 já veio pesado pro meu bolso. Né? Então, tudo a gente vai aprendendo, são experiências, né? As pessoas vão falando. Sim. E outra coisa também, se vocês tiverem algum amigo argentino, que foi o nosso caso lá em Chucara, como tem o Vasco, que é motociclista, tu pode pedir para eles fazerem a transferência direto para a conta do argentino. Então, tipo, eu quero 100 mil pesos. Aí eles vão ter que passar a cotação. A cotação de hoje dá R$1.500. Aí você faz um Pix para eles, e você passa o número da conta argentina, todos aqueles dados deles, né? E olha, eu pelo menos, como não era muito dinheiro, em uma horinha e pouco, o dinheiro já estava na conta do Vasco. Aí o Vasco sacou o dinheiro e repassou. Né? Então também tem essa possibilidade. Pela parceria, né? Pela parceria. Sim, claro, tipo, a gente deu, né? Não tinha como não, né? Porque parceria, né? Isso. A amizade, mudar é fácil quando acontece isso. Então, às vezes, se vocês tiverem algum motociclista argentino, né? Que seja um irmão mesmo, pode fazer, tem essa opção também. Eles depositarem numa conta argentina e daí o argentino sacar em espécie, né? Que é mais fácil o argentino ir no banco dele e conseguir sacar do que você tentar sacar pro Western Union, né? Isso é fato. Porque tem muita gente que nem o Vasco, ele tem a pousada, mas o Vasco tem conta em 3 bancos. Então, tipo, era mais fácil ele sacar e ele dizer, não, eu sei, eles sabem, é a cidade deles, é a terra deles, não, deposita em tal banco que eu sei que ele tem dinheiro, do que você correr o risco de chegar numa lojinha lá e não ter dinheiro, né? Então tudo as coisas pequenas que a gente vai aprendendo, né? Gil, e aonde que entrou as missioneiras? Quando entrou as missioneiras? Eu conheci a Fran primeiro nas redes sociais, eu vi uma postagem dela no Facebook, né? Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, eu sou de Guarani das Missões, sou missioneira, e eu já chamei ela, tipo, e aí missioneira, tudo bem? Aqui é outra missioneira. E a Fran me disse, que legal, daqui uns dias eu tô indo pra Bento. Eu disse, sério, que bom, me chama depois então, Messenger ainda, nós nem tínhamos contato do WhatsApp uma da outra. E em poucos dias, quando eu vi, a Fran estava me avisando, tô chegando em Bento. E aí a Fran veio pra Bento, nós fizemos, o Thiago, o filho dela, veio junto, né? Aí nós ficamos aqui na região da Serra, Gramado, Canela, né? Ela já conhecia, no caso, de uma excursão. Mas claro que de moto é bem diferente, né? E aí depois a gente fez mais uma viagem, e daí então ela me convidou para ser uma das missioneiras. Aí eu fui PP das missioneiras por 1 ano, que é o nosso período, né, das missioneiras. E daí hoje, então, eu já sou integrante. Passei de PP, isso aí. Meu coletamento foi em fevereiro. Agora eu sou uma das missioneiras do asfalto. Um grupo muito bom, mulherada assim, apaixonada por 2 rodas, uma turma bem bacana. E a gente já fez o nosso primeiro evento, o primeiro motoacampamento, né? Quando sai o segundo? O segundo já faz a divulgação? Isso, vou fazer a divulgação, dias 10 e 11 de junho, em Santo Ângelo, no Parque da Fé no Milho. Segundo motoacampamento das missioneiras do asfalto, e esse ano promete. Até porque nós não tínhamos
na quinta-feira é feriado já. Sim. Na quinta-feira já vai ser feriado, isso, então... E é aquele friozinho bem gostoso para quem não tem medo do inverno, né? Pra quem não sabe, a minha mulher, a Patrícia, tá por trás das câmeras, se abriga, uma mandioca nova, mas tá vindo pra nós, o Valentino, né, nosso filho, nosso primeiro filho, e vai ser bem nesses dias, ó, nesse mês de nascimento, então nós vamos ficar só na vontade. Fica aqui o convite então para todos vocês, Isso aí. Quem quiser ir. Então, esse ano inclusive nós não vamos cobrar nem acesso ao parque, tá? Tem estrutura, a gente tem pavilhão, pode montar barraca no pavilhão, porque às vezes tem, mas é inverno, se tiver que ficar ao livre eu não vou. Não, tem os pavilhões. Para quem já foi alguma vez na Família, ou já foi para Santo Ângelo, ou inclusive passou pela BR ali, dá para ver que é grande ali. Então tem espaço. Tem espaço, tem estrutura, sim. Vai ter bastante expositores. Esse ano nós estamos no calendário do município, 150 anos de emancipação política de Santo Ângelo, e o nosso evento faz parte do calendário. Que momento, hein? Você imagina quando foi sofrido para chegar nisso aí, que nós somos um grupo de mulheres também. Sim. Infelizmente ainda existe um pouquinho ainda Até tem uma pergunta bem relativa a isso, que eu percebo. Isso é uma opinião muito minha, tá? Não é uma opinião de todo mundo, é uma opinião muito minha. A tendência de crescimento no mundo, aliás, de mulheres motociclistas vai ser grande nos próximos 10 anos, na minha opinião. O que tu fez de viajar, de buscar informação, o que as missioneiras fazem, o que outros grupos fazem, a tendência é de crescimento muito maior nos próximos anos. Tu acha que a mulher parou de querer ser garupa e está na hora de ser piloto mesmo? Está na hora de ser piloto. Tipo assim, beleza, garupa, a gente respeita, até porque tem algumas por alguma limitação, às vezes não conseguem pilotar, né? Mas está na hora. E está numa crescente, né? E está numa crescente. Está numa crescente. Porque tem de mulher na estrada, isso é, na minha opinião, é sensacional. Agrega muito isso. E tem que ter mulher na estrada. E até uma questão, até tipo, que nem eu comentei antes com vocês, até uma questão de vir de casa às vezes, né? Porque tipo, nós tivemos um pai, principalmente o pai, a mãe tinha um receio, mas a gente entende o receio da mãe, de dizer, é perigoso você andar de moto, mas assim, ó, incentivem as filhas de vocês. Não fica, não vai, é perigoso. Instrui, diz, procura andar na velocidade tal, se cuida. Mas não cria filho pra ti, né? Cria pro mundo, né? É que eu acho que o maior perigo que existe é tu ficar no sofá, né? Eu também acho. Foi isso que eu comentei. Uma pergunta assim que várias pessoas me fizeram. Mas tu não tinha medo de chegar lá e a tua moto não ir e tu ficar lá empenhada, alguma coisa assim? Eu disse, cara, medo eu tinha de ficar em casa. Ficar aí sem saber. Eu só ia saber se a moto ia ou não ia ir pra lá. Né? Sim, então justo. eu fui. Voltei, deu tudo certo, vontade de voltar de novo, já, né? Tipo assim, a gente nem desfez a mala, mas já tá com vontade de voltar de novo, para fazer mais uma região ali de Cucuy, né? E para Mauaca também, que é uma região muito rica em cultura. E ali em Tilcara nós estávamos a 200 quilômetros da Bolívia também, né? Então, de repente, passar, só que não dava tempo. Sim. O tempo foi muito. Então, teria que, assim, pegar uns 20 dias. Principalmente para quem viaja de baixa cilindrada, que nem eu, que a velocidade é limitadíssima, né? Pegar uns 20 dias para ir. Sim. Telefone da Argentina, informação. Eu tenho da Vivo. Então, assim, se você ativar o roaming, funciona. Só que a Vivo te judia, tá? Ela te cobra bem. E comprar um chip lá? Também dá para comprar um chip personal lá na Argentina. Que vale a pena, então. Desativo o teu, entre aspas. Isso. E a questão do GPS, muita gente pergunta, funciona, não funciona? Nós usamos o Google, então tipo, pegou o Wi-Fi, você salva o teu trajeto e vai, funciona. O meu caiu fora algumas vezes nessa última viagem. O Waze não funciona lá? Eu não tentei usar o Waze. Eu pergunto porque no caso da Vivo, o Waze é gratuito para Vivo, digamos. Por isso eu perguntei. Eu não tentei usar o Waze. A próxima vez que eu for para a Argentina, eu vou fazer um teste com o Waze para ver. Eu quero fazer mais umas rutas ali na Argentina, né? Muito bom rodar, as estradas são boas. Qual a meta da viagem mais longa agora?
Que tu foi aumentando. Fui 100, aumentando. 200. Eu ainda tenho... Foi um aumento bem, sabe, uma crescente bem pequena, porque foi de 100, 200 para 6.000 quilômetros, sabe? Foi uma coisinha bem pequenininha. Mas eu fiz uma de 2.700, depois eu fiz uma de 3.000, aí de 3.000 eu já passei para 6.000. Tá na hora de dobrar? Tá igual a Dilma? Vamos deixar a meta aberta. Isso. Pra quando bater a meta, vai dobrar a meta. Mas eu ainda muito quero fazer Brasil também, né? Quero até Manaus também, Roraima, Rondônia, tudo isso para fazer. Por enquanto não tenho assim, quero subir a Aparecida, do norte também. Próxima pretendo que seja Aparecida, que seja um pouquinho mais longuinha, né? Litoral por enquanto não. Tipo, eu não sou muito fã de litoral, assim, não sei porquê, mas ainda prefiro fazer os outros trajetos, né? E de repente, futuramente, por que não Ushuaia, né? Que a maioria que curte realmente viajar é o desejo, né? Então, porque para nós é uma perna que parece perto, mas é longe também, né? Bem mais longe do que essa que eu fiz, né? Sim. Então tem o Ushuaia, sim. As condições climáticas é complicado. Tipo, ali você tem que estar psicológico muito bem arrumado, bem alinhado. alinhado. Porque senão acho que pira, né? Para nós seria mais pro final do ano, então. Como é verão para baixo, até uma altura seria menos frio. Geralmente a galera sai final de novembro, em dezembro, né? Ushuaia. Ficaria mais light, digamos. Isso. Porque aí no inverno é coragem, né? Esse daí então seria mais pra frente. Sim. Intenção de trocar de moto. Muita gente me pergunta, minha moto esse ano completa 20 anos, tá? Madalena faz 20 anos esse ano. Por enquanto não tem intenção não. De repente um dia vai pegar... com ela mesmo. Sim. De repente algum dia pegar uma outra moto, na verdade só me facilitaria as ultrapassagens. Assim, porque a velocidade da maioria das vias que eu ando é essa velocidade aí. Uma 250, uma Twister. No máximo. Isso. Porque tipo, é uma moto um pouquinho mais maior, pouca coisa, mais forte na hora de reduzir marcha e econômica também, porque eu penso muito na economia, né? Eu sempre eu aprendi uma coisa desde pequena, desde nova. O mais importante de ter é o manter. Isso é verdade. E também não adianta você ter algo que você não consiga manter. Tipo, eu hoje, se fosse pegar uma moto maior, aí tipo trabalhar só para manter a moto ou só para pagar a prestação da moto, aí eu não consigo viajar, né? Daí tu tem uma samambaia. Aí eu vou ter uma samambaia. E assim com a Madalena, eu vou naquele tranco com um urso na garupa e... Vamos tirar uma dúvida. Amor, quanto tempo? 52 minutos. Já, que luxo! Gil, te agradeço demais por estar aqui. Vou deixar os nossos botões da página. Aqui, um pra mim e um pro Pedro. São 2 coletes. O adesivo personalizado, né? Raízes do motociclismo. E o nosso adesivinho da página também, aos olhos de um motociclista. Isso aí. Só tenho a agradecer pelo almoço, por tudo, pela Coca-Cola. De R$18. De R$18. É um líquido precioso, né? Muito, muito, muito obrigada de coração. E se alguém tiver alguma dúvida também sobre viagem, Perdão, mais uma dúvida que eu acho que seria importante para ela passar rapidinho. Preço de combustível aqui, Argentina e Chile. Quando eu saí daqui, a gasolina aqui ainda estava em torno de R$5. Arredonda para R$5. Na Argentina... já voltei com R$5,40 basicamente, né? A Argentina entre R$13,20 e R$13,80. Pelo câmbio que eu fiz, né? Eu faço um câmbio mais baixo. No Chile, entre R$8,20 a R$9,60. Que barato, né? O Chile E só lembrando também que a gasolina, principalmente a Argentina, a média dela é muito boa. Digamos que se eu fizer 33 km com a Madalena, com a gasolina brasileira, lá eu faço 42, 43. A gasolina argentina rende muito mais. Muito mais. Então, além de ser barata, te dá essa autonomia maior. A autonomia que outra vez em dezembro, quando eu fui, eu desci de Puerto Iguaçu. Quando eu cheguei em Puerto Rico, eu pensei, cara, estragou o ponteiro da gasolina, que não tinha baixado gasolina. Eu parei no posto, eu encostei, eu abri o tanque, eu olhei e eu vi a gasolina ali. Tipo assim, eu ainda tinha gasolina, mas dá uma autonomia muito boa. Que show de bola. Turma,
Agradeço a todos que passarem por aí para assistir essa gravação nossa. Março de 2023, a Gil recém veio de viagem, fez 6.000 quilômetros de YBR 125, tá? No Teninha. Tu que tem moto grande aí, pega a estrada. Obrigado, gente. Tamo junto. Gil, obrigado de coração. Obrigada, tá? Tudo de bom. Vida longa, bons ventos. Tamo junto. Todos nós.